Bom dia. Podem sentar-se, por favor. Aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 25, está escrito: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quer dizer, a gente tem coisas, tem o clima, a gente vê aqui em São Paulo mesmo, que é um exemplo disso. Num dia a gente vê o céu nublado, no outro dia a gente vê o céu aberto, num dia tem um calor extremo, no outro dia já está quase frio, como hoje. Quantas coisas que a Terra hoje tem uma forma. Se uma pessoa dormisse e acordasse depois de 50 anos, provavelmente ela não reconheceria a cidade. Onde não tinha nada, de repente está todo povoado, construído. Lugares onde tinha casa, agora apartamentos, prédios enormes, ruas, avenidas. Então, as pessoas se vão. Os lugares são modificados. A maneira como as pessoas se comportam, se vestem, se comunicam, como elas tratam e como elas são tratadas, isso vai sendo mudado. Mas a Bíblia diz que as palavras de Deus jamais, não é por um tempo, não é por muito tempo, mas jamais passarão. O que significa que não adianta a gente querer criar, como nós ouvimos ainda no domingo, um dos grandes erros que as pessoas estão cometendo é que elas têm criado suas próprias regras. Elas têm vivido não pela palavra de Deus, mas têm vivido por aquilo que elas não é que elas acreditam, elas criaram. Elas adaptaram a palavra, adaptaram algo que Deus falou para ficar mais cômodo, para ficar mais fácil, para ficar mais acessível, algo que exija menos esforço, menos dor, menos privações. E então nós temos criado um Deus próprio. Muitas têm criado um Deus baseado nas suas emoções. Então o Deus da pessoa é o que ela está sentindo. E o que ela está sentindo passa pelo que ela está desejando, pelo que ela está querendo, pelo que está acontecendo na vida dela. Então tem gente que tem época que Deus é um Deus extremamente bondoso, mas tem época que Deus é extremamente duro, um Deus punidor, porque está punindo ela e ela vive com culpa. Não, olha o que está acontecendo comigo, Deus está fazendo. Não. É o que Deus está falando. Você pode ter tomado o caminho que desejou. A palavra de Deus é a mesma. A gente mesmo conhecendo, pode ter tomado rumos, pode ter manipulado para seu próprio prazer, para seu próprio benefício a palavra de Deus. E eu te dou um exemplo do que eu infelizmente, mais tenho visto acontecer. Pessoas que conheceram a palavra, que pregaram literalmente a palavra, e que não consideraram, sabe, aquele pensamento que tem, não está tão fundo assim, mas está abaixo do que a pessoa está falando. Não, olha, Deus é isso, olha, a palavra de Deus é assim, mas aqui, na mente, conscientemente tem. Não é bem assim. Não é bem dessa forma. Mas eu preciso pregar que é dessa forma. Eu tenho controle, mas as pessoas não têm. Então as pessoas precisam temerem, elas precisam não apenas temerem a Deus, mas terem medo também. Mas eu não.
Não, não é bem assim também. Tem coisa que não é desse jeito. Não precisa ter essa preocupação toda. Quem agiu assim? Saul. Quando ele recebeu uma ordem de Samuel para exterminar ali os amalequitas, ele não falou nada com Samuel. Ele não discutiu. Ele não questionou. Mas Samuel precisa de tudo isso? Mas Samuel deve ter coisa boa lá. Devem ter as situações que são aproveitáveis. Mas Samuel, nada. Não teve ali um questionamento, não teve uma indagação. Não, ele recebeu a ordem e reagiu, a princípio, como quem estava indo cumpri-la. Juntou o seu exército, foi lá, se preparou, ficou no lugar que ele deveria ficar, mas, quando ele foi executar, ele poupou o rei, ele poupou o melhor dos rebanhos. Diferente, repita, diferente. Diferente da maneira como Deus havia determinado. Então, parte do que Deus havia determinado, ele estava fazendo. Mas não tudo. E é aqui onde, infelizmente, cristãos, pessoas conhecedoras da palavra, têm fracassado. Por quê? Porque elas se valem daquela falta de um castigo imediato, a falta de uma punição imediata, a falta de uma consequência imediata. Então, naquele momento, o Saul ele perdeu apenas de forma teórica. O Samuel veio, perguntou e disse: o Senhor partiu o teu reinado também. Você está agora, o Senhor o rejeitou como rei. Como você rejeitou o mandamento do Senhor, como você rejeitou a direção do Senhor, o Senhor o rejeitou como rei. Mas isso foi a conversa, foi a palavra do Samuel para o Saul. Na prática, para que lugar o Saul voltou? Ele foi para uma prisão ou ele foi para o palácio? Ele foi para um lugar vergonhoso, ruim, ou ele foi comer do melhor? Ele foi dormir na melhor cama que tinha em Israel? Ele estava usando as melhores roupas? Ele foi para o melhor. Então, ele não considerou que a palavra de Deus, que primeiro Samuel tinha determinado e agora ele tinha confirmado, que era verdade. Por quê? Porque naquele momento, e não foi naquele minuto, não foi naquela hora, não foi naquele dia, não foi naquela semana, que ele perdeu o reinado dele, que ele perdeu o prestígio dele. Não. Foi, cuidado com isso, foi apenas uma expressão que ele ouviu. Foi apenas uma palavra. Apenas a voz do Samuel falando com ele. Que é como tem algumas pessoas pensando e agindo. A pessoa considera muita coisa. Considera as palavras de alguém que hoje tem poder nessa terra, que tem dinheiro, se vale de posição, se vale do próprio dinheiro, se vale talvez da imagem que criou. Quanta gente hoje que se vale, que o que mais preza na vida é a quantidade de seguidores, é a imagem que conseguiu criar, inventar e agora ostenta, para um grupo de pessoas que, no caso, a maioria nunca viu a pessoa de perto, nunca pegou na mão da pessoa, nunca deu um abraço nela. Não, mas o que importa é o que estão vendo ali naquela telinha. E a palavra de Deus está vindo. Quantos cristãos estão passando por cima de princípios que sabem? Isso Deus não aprova. Isso não está certo.
Isso não é bom, mas estão violentando a própria consciência, como Saul fez também. Saul foi aquele que, quando Samuel diz para ele, me espere que eu vou vir para a gente oferecer o sacrifício ao Senhor. E o Samuel, no prazo determinado, ele não chegou. Disse o próprio Saul, quando eu vi que o exército estava se dispersando e que você não chegava, violentei-me e então ofereci o sacrifício ao Senhor. Quantos estão violentando a sua consciência? E ela está sendo tão agredida que ela está ficando cauterizada. O certo está passando a ser aceito, o errado está passando pelo aceitável e daqui a pouco o errado vai virar o certo. Não, Deus entende. Não, não é com isso que Deus está preocupado. Não, não é essa, né, a vontade de Deus. Aí já perdeu. Acredite. A história de Saul se repete todos os dias dentro da igreja. Se repete desde o membro que, de repente, passou um mês e saiu, até o sacerdote que está há anos em cima de um altar pregando a palavra. E começa assim. A palavra de Deus passa para a pessoa, contrariando a própria palavra de Deus. Mas as coisas da terra que ficam. São as coisas da terra que ela se agarra, que ela pega, que ela prende, que ela segura, que ela diz, não, é isso, eu me prendo nisso, não, agora eu estou bem, não, agora eu tenho um marido, agora eu tenho uma esposa, não, então agora eu tenho que viver para isso. Não, agora eu tenho um trabalho. Lembre da passagem do banquete de Jesus. Vamos para o banquete? Não, agora eu acabei de me casar e tem a minha lua de mel, não dá. Vamos para o banquete? Não, eu comprei agora 5 juntas de bois e eu preciso trabalhar elas. Vamos para o banquete? Não, agora eu estou ocupado, tenho uma fazenda e eu preciso agora cuidar dela. Quantos estão colocando coisas dessa terra? Pessoas dessa terra. Situações dessa terra. E não têm colocado a palavra de Deus como prioridade. Aqui em Mateus, aliás, Mateus é o que eu li. Em Isaías 61, está escrito assim, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Às vezes a gente ouve essa palavra e já se descarta, porque pensa, não é para mim essa palavra. Essa palavra estava falando de Jesus, que veio, que pregou, né? Tanto que logo depois de ele ter lido, ele disse, essa palavra que vocês acabaram de ouvir está se cumprindo. E quantos aqui que ouvem pregar boas novas e pensam, não é o meu caso, eu não sou um pregador, não sou um pastor, não sou uma pastora, mas eu aqui estou pregando para você no altar, com a Bíblia diante de mim, com o microfone na mão, mas cada um aqui tem a sua maneira de pregar as boas novas. Cada um. Cada um tem o seu altar. Cada um tem as suas ovelhas. E cada um tem a sua maneira de passar. De fazer com que na vida de algumas pessoas fique pregado. E vamos lembrar aqui, a expressão pregar, a gente precisa pegar agora e analisar a expressão pregar. O que é pregar? Mas vamos na primeira, se a gente não fosse de uma igreja,
se a gente não tivesse contato nenhum com a igreja, a palavra pregar, qual que seria o significado dela para você? Pregar vem de prego. Prego. Você vai pegar um pedaço metálico, geralmente você vai usar um martelo ou uma marreta, e você vai fixar aquele pequeno metal, geralmente numa madeira. É ou não é? Então veja bem, o Espírito do Senhor Deus me ungiu para pregar as boas novas. E o que é pregar? É muito difícil. Muito difícil. Quem geralmente usa prego na profissão, a profissão que mais usa prego, se eu não estiver enganado, é a carpintaria. Eles usam mais pregos do que qualquer outra coisa, né? Principalmente antigamente. Você não vai ver um carpinteiro dando uma martelada num prego para fixar alguma coisa com aquele prego. Ele vai martelar quantas vezes forem necessárias. Então, quantos de nós que nesse ponto está passando por cima da palavra e está tentando, não conseguindo, mas tentando se esquivar do chamado que tem com Deus. Tem gente que passa e... Tum! Ah, não, eu fiz minha parte. Opa, olha bem para esse prego, ele ficou na madeira? Não, mas você não pregou. Você bateu ele. Tem gente, aquela madeira molinha, pinos, por exemplo, se você tiver um bom prego, um bom martelo, uma boa mira, e der uma martelada, você até consegue pregar. Tem gente que é um pinus. Sabe aquela madeira que vem nas ipas da cama? Molinha, branquinha, é até bonitinha, né? Aquelas malhas que vêm, aquelas caixas de frutas. Agora, e quando você tem uma aroeira diante de você? Que você tem que ter o prego, o martelo e o braço. Porque é uma madeira dura. Extremamente dura. Mas tem momentos na vida da gente que a gente tem um pinus. E tem momentos que a gente tem uma aroeira. E o que a Bíblia diz? Que o Espírito do Senhor Deus me o quê? Me ungiu. Para quê? Para eu pregar o quê? As boas novas. Só que tem gente, como eu estou dizendo, eu estou pregando para você boas novas. Como é que você prega? Quando você faz algo bem feito, e você desperta curiosidade numa pessoa para que ela fique pensando, o que essa pessoa tem de diferente? Você está pregando. Você está pegando um prego e você está batendo uma placa na vida dela. Você está fixando algo nela. E aí a pergunta para todos nós, sem exceção. O que eu tenho fixado nas pessoas? O que tem? Que tipo de plaquinha eu tenho fixado junto com os pregos na vida das pessoas que eu me relaciono? Minha família, ela se desperta para querer mais do que eu tenho? Ela fica interessada, olha essa pessoa, olha como ela fala, olha como ela age, olha como ela reage, olha como ela se comporta diante de tal situação, olha como ela trata isso, olha como ela consegue. Por isso que uma das expressões que a gente não pode aceitar mais é ceder a lugar de graça.
Tem gente que aluga de graça a boca para o diabo. Sabe o que é alugar de graça? Se você tivesse um imóvel e viesse uma pessoa que foi despejada 20 vezes, sem garantia, sem fiador, sem seguro, você ia alugar seu imóvel para essa pessoa? Hã? Foi despejada 20 vezes, aí chega e fala assim, me aluga sua casa. Por que você não ia alugar? Porque você não ia querer esse número para a sua vida, né? Qual número? O 21, né? Eu não quero ser o 21º, né, proprietário, locador, que vai ser ali, vai ficar com uma dívida, né? Que vai ficar com um dinheiro para receber e não vai receber. Tem gente que está fazendo isso para o diabo. E sabe uma das expressões que o diabo ele tem usado a boca de pessoas? Ele sugere e você vai lá e diz. E que você não pode mais. Hoje é o dia que você vai dizer, eu nunca mais vou dizer isso. Porque isso é uma maneira de eu não pregar. Essa é uma maneira de eu pregar mal as boas novas na vida de uma pessoa. Quando você diz, eu não consigo. Quantas pessoas que estão pregando as boas novas para a família, começando pela família, quando hoje estão conseguindo coisas que nunca conseguiram. Tem gente que nunca conseguiu ter um relacionamento estável, hoje consegue. Tem gente que nunca conseguiu parar no emprego, hoje consegue. Tem gente que nunca conseguiu manter uma vida organizada, hoje consegue. Por que consegue? Porque creu. Porque levou a palavra de Deus a sério. Opa, não é para mim. Se a palavra de Deus está dizendo, então eu creio. E se eu creio, eu posso. Se eu posso, eu consigo. Eu vou fazer, eu vou começar e vou terminar. Eu recebo isso e eu vou lidar com isso. Eu sou forte, eu sou corajoso. O Espírito do Senhor está comigo. Então, expressões como essa, por exemplo, são expressões malignas e que você não deve repetir mais. Ah, eu não consigo sim. Deus está comigo. Outra maneira de você pregar é a maneira como você trata as pessoas. Como você pensa? Não tenta, sabe? Se você é aquele tipo de pessoa que você está me ouvindo agora e você sabe que o que eu vou falar é assim na sua vida, muda. Você, a maioria do tempo, pensa um tipo de coisa, mas fala outra. Vai dizer, não, mas é para eu não pecar. Não, você tem que mudar a sua mentalidade. É aquela expressão que a gente precisa ser mais profundo na análise, quando a bispa fala, né? O que você dorme e acorda pensando? Quer dizer, a coisa que você mais pensa. Porque não é só que você dorme e acorda pensando. Quer dizer que na maior parte do tempo você está pensando isso. Então o que você mais... O dia inteiro você está ali, tua cabeça, quando você não está ocupado com algo que toma a sua atenção, você está pensando nisso. Tem gente que na maior parte do tempo pensa em sexo. Por que será? Sai sempre uma piadinha de duplo sentido. O olhar da pessoa está ali onde não deve estar. Ela faz algo, tem uma palavra que você vê aquela conotação. As brincadeiras, as piadas. Você vê que o corpo da pessoa comunica isso. Você vê de várias maneiras isso. Quando, por exemplo, se fala que não é qualquer roupa que é para nós, por quê? Tem roupa que está comunicando o quê? Não é uma vestimenta, é a comunicação da sensualidade da pessoa. É ou não é verdade? Por que eu quero comunicar que eu
sou sexy, que eu sou sensual? Por que eu quero comunicar? Por que eu quero que me vejam como um corpo interessante? Por quê? Não é nada demais, é um padrão. Opa, isso aí, é um padrão. Mas é um padrão de quem? É um padrão para quem? Tem vários padrões no mundo. Tem ou não tem? Mas não tem que ser o meu padrão. O meu padrão tem que ser o quê? A palavra de Deus. É aqui que a gente volta no começo. Os céus e a terra, mas as minhas palavras, nos céus e na terra, principalmente na terra, a cada tempo tem um padrão. Tem uma expressão nova sendo criada. Tem um tipo novo, mais agressivo, mais contundente das pessoas praticarem o pecado, das pessoas excluírem Deus da vida delas. E pelo menos tentarem, numa tentativa já certamente fracassada de excluir Deus, de ter uma vida normal, que não vai acontecer, nunca aconteceu, não está acontecendo e não vai acontecer. E aí eu pego um padrão destes, tantos que tem no mundo, e eu vou viver a minha vida, só que eu não vou ter o resultado. Eu não vou ser pleno. Eu não vou ter uma vida plena em Deus. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, vida abundante, que é a expressão que ele usa do grego zoe, que é uma vida em Deus. Não é uma vida, não é sobreviver. Se fosse para traduzir essa expressão dentro do que as pessoas pensam hoje, Jesus estaria dizendo, eu não vim para que vocês sobrevivam. Eu vim para que vocês tenham a vida como ela deve ser. E só há vida em Deus. Sem Deus você está sobrevivendo, você está se arrastando. Então, a Bíblia diz, Deus me ungiu. Aqui eu prego para você a palavra num altar com microfone, nesse recinto consagrado, maravilhoso, que é o templo. Mas e você? Onde você tem pregado? Você tem sido um bom carpinteiro? Você tem martelado a quantidade certa? Você tem colocado a força certa? Você tem mirado ali aquela cabeça do prego para não errar? Para não perder nenhum prego? Para não deixar de marcar cada madeira que o Senhor colocou? Cada árvore em que você pode passar e deixar uma placa ali. Por aqui passou um homem, uma mulher de Deus. Você está sendo o bom filho? Você está deixando uma plaquinha na madeira que são seus pais? Dizendo, por aqui passou, aqui tem um bom filho? Isso não é palavra, não. Não adianta você falar para o seu pai, eu sou bom filho. Você está deixando uma plaquinha na sua esposa, no seu marido? Eu sou bom marido. Não é falando. Não é só lembrando numa data ou em outra, tá vendo? Esse aqui é o seu presente, lembrei de você. Não, é no dia a dia. Evangelho é dia a dia. É uma boa nova a cada dia, não é uma má nova. No mundo tereis aflições já. Mas eu sou aquela pessoa que a plaquinha que eu deixo quando eu prego, tal. A pessoa, opa, por aqui passou o Anderson. O que quer dizer passar o Anderson? O que quer dizer passar o João, a Maria, o José, a fulana, o Beltrano? Quando você deixa a plaquinha, por aqui passou fulano ou fulana, o que isso está significando? É uma boa nova?
É alguém que poderia ter ajudado aquela pessoa e ajudou? Ah, não, mas sabe, eu não sou assim. Que bom que você disse isso. Que bom quem pensou assim agora. Quando eu preguei, pensou, mas eu não sou assim. Que bom que você... Eu vou falar igual Jesus falou para a samaritana. É exatamente o que você disse. Não é seu marido. Que bom que você disse que não é. Então, já que você tem consciência, muda. Não quer dizer que Deus vai te aceitar. Você reconhece, eu não sou assim? Por exemplo, não sou uma pessoa generosa. Se torne. Olha que bênção. Você já começou bem, porque de repente tem gente que aí não reconhece. Tem gente que diz que é uma coisa que não é. De repente você está aí, não, eu não sou assim, eu não sou generoso, eu não sou paciente. Então se torne. Como diz a música que a gente cantou ainda no jejum, né? Segure na mão de Deus e vai. Pega uma carona com o Senhor que está passando. Pega essa boa nova. Opa, eu não sou assim, vou me tornar agora. Vou tomar posse da unção. O Senhor me ungiu, não está escrito isso? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Então, realmente, talvez, você não nasceu assim. Você não foi criado para ser assim. Você não teve convivência com pessoas para ser assim. Mas você foi ungido para ser assim. O Espírito do Senhor está sobre você para você ser assim. Então, de repente, você não é aquela pessoa ativa, aquela pessoa que agarra, que vai, que faz, é passivo, é preguiçoso, é lento até. Aí, está vendo? Eu sou assim. Importante você dizer que é assim. Então muda. Você sabe uma das coisas que passou um tempo na minha vida para eu descobrir que eu não acreditava, mesmo falando sobre isso? Eu não acreditava em mudança. Você acreditava em Deus? Acreditava que Deus existia. Estava em algum lugar, mas que Deus não interferia. E realmente Deus não interfere na marra. Deus, Ele vai entrando conforme você vai chamando Ele. Mas quando uma pessoa ela crê e ela coloca a palavra, ela crê na palavra, ela começa a falar a palavra, literalmente falar na vida dela, começa a ocupar partes da vida dela que antes eram ocupadas com mentiras, ela começa a ocupar com a palavra, que é a verdade. Então começa a acontecer uma libertação, tanto que está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Ela começa a se libertar aqui. E essa libertação, que aí então não vos conformeis com este mundo, para que vocês possam e venham conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela começa a perceber que ela não está presa àquilo que ela viveu uma vida, ela não está presa a conceitos, ela não está presa a uma visão que ela sempre teve. Então ela começa a falar, a declarar, ela começa a fazer diferente, porque ela crê que ela tem essa unção. Então aí ela vive mudança de vida em Jesus. Porque ela entende, ela primeiro acredita, ela entende, ela começa a agir como quem sabe que tem outra vida, tem outra possibilidade. Não importa se a pessoa viveu 20, 30, 50 ou 75 anos como Abraão. Ela pega a palavra de Deus e ela começa a cumprir. Não, eu vou fazer igual Deus falou. E ela começa a ver resultados. Ela começa a perceber a diferença. E dentro dessa visão, qualquer um de nós pode passar a pregar, falando, concordando, convivendo, entregando, trabalhando,
fazendo, cuidando, resistindo, cedendo, falando, andando junto, ou se afastando, nós também podemos pregar as boas novas. Mas quantos estão fazendo isso? Aquele velho e bom versículo que a gente nunca pode perder de vista. Eclesiastes 9:10. Repita comigo: o que as minhas mãos tiverem que fazer, que eu faça com toda a minha força. Pois na sepultura, para onde eu vou, não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. O que eu tiver que fazer, que eu faça com toda a força. E eu quero primeiro pegar esse versículo aqui no sentido do que, repita de novo, ou seja, repetir de novo. Essa semana eu preciso trabalhar essa expressão que eu estou errando feio nisso. Repita: o que eu tiver que fazer. O que você quer dizer, tem coisas que eu tenho e tem coisas que eu não tenho que fazer. Isso é muito importante, porque ele diz no versículo, quem disse? O Salomão. O que as suas mãos tiverem que fazer. E aqui é onde muitos falham. Tem gente que no momento de falar, e devia estar colocando a força na palavra, e nós estamos num momento de falar, viu? A igreja está num momento de falar. Está no momento de declarar, está no momento de orar, está no momento de pedir, está num momento de firmar palavras. Tem coisa que você vai dizer, eu estou falando, agora eu vou fazer de propósito, então repita de novo. Fala mais, mas fala o que tem que falar. Mas tem coisas que a gente não está no momento de falar, a gente já falou. A gente já entendeu e Deus já abriu uma porta. Então o que eu tenho que fazer? A porta está aberta. O que eu devo fazer com a porta? O que eu devo fazer com a porta? O que eu devo fazer com a porta, gente? Está vendo como que é fácil enganar uma pessoa? Quando eu tenho uma porta aberta, o que eu faço com a porta? Eu entro, eu passo pela porta. Opa, não dá. Já falei, a porta foi aberta. Mas eu fiz o movimento de falar. Então, muitos disseram falar. Não, eu tenho uma porta aberta, agora não é hora mais de eu falar com a porta. Agora eu entro por ela. Não é assim? Então, enquanto eu não tenho a porta, eu peço a porta, eu oro pela porta, eu declaro a porta aberta, eu profetizo a porta aberta. Aí a porta se abre. Agora eu tenho que entrar na porta. Então, o que eu tiver que fazer, o que as minhas mãos tiverem que fazer, que eu faça com toda a força. Tem gente que já falou, que já orou, que já pediu e agora veio para as mãos. Tem gente que agora não está na fase mais de não ver porta, de não ver nenhum batente, de não ver nem parede. Tem gente que está na fase de ir lá e mexer na maçaneta. De pegar e girar. Opa, deixa eu abrir aqui agora. Orei por isso, pedi por isso. Então agora entra. A gente tem que saber o tempo que está vivendo. Você sabe qual é o tempo que você está vivendo da sua vida? Você está bem focado? Você tem consciência? Consciência é mais do que palavra. Eu tenho consciência que agora eu estou exatamente, deixa eu ver aqui exatamente aqui agora. Estou exatamente no centro desse altar, às 7h40 da manhã,
desta quinta-feira, 28 de setembro de 2023. Eu tenho consciência do tempo, deve estar fazendo lá fora, se eu não estiver enganado, entre 17 e 18 graus. Eu estou consciente. Estou em São Paulo, Brasil. Eu estou consciente. Será que você está consciente da atual fase da sua vida? Será que com a palavra de Deus você está consciente? Você está consciente de que a palavra não tem passado, que você tem retido a palavra? Opa, o que eu sei eu estou colocando em prática. O que eu não sei eu estou fazendo pela fé, igual a bispa falou no domingo. Tem coisa que você entende, tem coisa que você não entende. Mas ouviu? Você sabe o que fazer? Sei, mas não entendo. Faz pela fé, porque no tempo oportuno você vai entender. E quando entender, você já vai estar provavelmente sendo recompensado por aquela atitude, por aquele comportamento de fé. Eu estou colocando toda a força? Eu falava ontem num trabalho que eu realizava, que um adulto, uma das constatações de um adulto, que não são as pessoas que vão ter, ele próprio vai tendo. Quanto mais você amadurece, você vai perceber uma coisa. Porque a gente que sabe das coisas, né? Que você sabe o que é bom, o que é ruim, você não tem mais uma pessoa, um tutor, você não tem um pai, uma mãe que está te cuidando, que está ali, né, dizendo para você, não, filho, sim, filho, faz, vai, não. É você agora. Quanto mais maduro você fica, você vai descobrir que os nossos arrependimentos, eles vão praticamente se tornando mais no que a gente não fez do que no que a gente fez. Hoje, provavelmente, você que está aqui agora e você que está me acompanhando, atualmente você tenha mais arrependimentos pelo que você não fez, não está fazendo, melhor dizendo, do que pelo que você está fazendo. E aí eu estou te elevando o seu nível. Porque eu estou querendo dizer que uma pessoa que estivesse fazendo coisa errada deliberadamente, ela não estaria conseguindo estar ouvindo essa palavra. Está entendendo? Ela estaria culpada, estaria, né, oprimida. Então, os nossos arrependimentos agora, se você se arrepende de alguma coisa, não é pelo que você fez, mas é pelo que você não está fazendo, é pelo que você sabe. Por exemplo, se você sabe que podia orar e não está orando. Se você sabe que você poderia estar entregando mais, não está entregando para alguém, para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, para o teu trabalho, para as pessoas que confiam e confiaram em você. Então, você não está arrependido de ter matado alguém esses dias, de ter traído alguém, de ter feito. Você está arrependido pelo que você sabe, mas não está fazendo. Por quê? Isso é passar por cima da palavra. Isso é estar vivendo uma falta de consciência. Eu sei onde eu estou, mas não estou. É como se eu não estivesse aqui. Eu estou aqui no começo da primavera, em São Paulo, mas eu quero me convencer de que eu estou lá na Rússia agora. No inverno. Não. E não adianta eu falar, eu me convencer. Existe a realidade. Qual a sua realidade? Qual a sua realidade das boas novas? O quanto você tem pregado? E lembra do pregado, batido o martelo no prego até fincar na madeira, e qual plaquinha está ficando lá? Aquela plaquinha que tem o seu nome, ela é boa? Quem olha, quem vê, quem está pegando aquilo, quem está olhando para aquilo, para aquela plaquinha, está ficando a boa mensagem? O despertamento de curiosidade naquelas pessoas que veem aquela plaquinha e de repente não sabem ainda quem a colocou,
É um despertamento por uma curiosidade interessante? Olha, quem é essa pessoa? Qual é a fé dela? Qual é o Deus dela? O que está acontecendo na vida do meu filho? Do meu cônjuge? Do meu irmão? Do meu pai? Da minha mãe? Do meu colega de trabalho? Do meu vizinho? Se tem uma coisa que eu sei que tem cristão que é, e às vezes a gente até torce, não pega um jornal da igreja e leva lá para o teu condomínio. Por favor, não faça isso. Por quê? Porque tem cristão que é um péssimo vizinho. Não tem empatia nenhuma. É egoísta. É folgado. Você quer uma coisa que você dá um mau testemunho mais do que você ser folgado? Quem conhece aqui algum cristão folgado? Levanta a mão. Crente, cristão folgado, sabe? Aquele folgado. Aquele que acha que os funcionários dele, ou do condomínio onde ele mora, ou da empresa que ele trabalha, tem que fazer mais do que deve. Algo do tipo, ele joga o papel no chão, mas tem alguém que é pago para pegar. A pessoa que usa as coisas fora do horário. Mas tem que entender. Aquela pessoa que mora em cima de alguém, né? E, vamos dizer assim, aquele homem que chega altas horas da madrugada e vai fazer barulho. Ou aquela mulher que chega, eu nem consigo fazer o barulho, né? Mas chega com aquele salto que parece um martelo mesmo, né? E toque, 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 toque. E o vizinho ali, oh meu Deus. É minha casa, sim, é sua casa, mas você tem uma pessoa embaixo, você tem uma pessoa em cima, você tem um vizinho que faz tudo o que quer, não se compromete, que distrata as pessoas, que não ajuda ninguém. Ajudar desde uma pessoa a atravessar a rua quando você vê que ela não tem condições de fazer isso sozinha, até dar algo que custa alguma coisa para você. Não vou dizer assim, não lhe custa nada, não. Tem que custar. Tem coisa que tem que custar, senão você não está dando. Você está descartando. É ou não é? Se algo não te custa nada, você está dando para alguém? Não, você está descartando, você está tirando de um lugar e colocando em outro. Tem que custar. A roupa tem que custar igual quando você traz uma doação. Você tem uma calça, está rasgada, esfarrapada, não traz para a igreja não, joga no lixo. Você tem um cobertor que tem um rasgo ali do tamanho da pessoa, que não vai ter posição que a pessoa vai conseguir se cobrir, não precisa trazer para a igreja não. Lixo. Joga no lixo. Eu tenho um calçado lá que está furado, joga no lixo. Não dá trabalho para a igreja. Dá condições. Você tem que trazer a roupa que é boa, que dá para usar ainda. Que dá para uma pessoa usar um bom tempo. E não só aquela roupa que não custa nada. Não aquela camiseta que tem um número do vereador, do deputado estadual lá, 5 dígitos, né? Que alguém te deu em algum momento, um parente, um amigo de um amigo que estava trabalhando numa campanha te deu, você nunca usou, está ali, tal. Ou aquele presente que você ganhou de uma pessoa, né, mais simples, que queria te agradar, gosta de você, mas que não faz parte do teu estilo, né, muito simples, que você nunca usou, deixou guardado ali em algum armário, aí você pegou, tá com aqueles furinhos já, né? Sabe quando você não usa uma roupa, fica ali no fundo, num baú, numa gaveta, aí você pega, tá até, esqueci o nome daquilo ali, mas fica com aqueles furinhos, e nunca você usou, não, agora eu dou, não. Você tem que fazer para os outros o que você gostaria que fosse feito para você. Você tem que fazer
e estar nas tuas obras à altura, não é do que você quer, mas à altura do que você sabe. O que eu sei? Porque vontade de fazer o bem a gente não tem. Vontade de ajudar, vontade de fazer, vontade de pregar, a gente não tem. Mas a gente sabe o que fazer. A gente sabe o que pregar. A gente sabe qual martelo para cada madeira, qual plaquinha que deve ficar. E o que está vindo das nossas mãos, não espera, não trata segundo a sua vontade. Trata segundo o conhecimento. Não trata segundo o padrão dessa terra. Não trata segundo o padrão do lugar onde você trabalha, onde você mora. Não trata, por exemplo, o seu cônjuge segundo o padrão dele. Talvez você casou com uma pessoa bem diferente de você, que veio de uma família que você... Eu não vou dizer a expressão odeia, porque odiar a gente não pode. A gente não precisa, não deve gostar, mas não pode odiar. É ou não é? E de repente você fala tudo da família do meu cônjuge... Então, as pessoas não, mas o que eles fazem eu odeio. A maneira como eles falam, a maneira como eles comem, a maneira como eles se comportam, a maneira como eles tratam as coisas, eu odeio. Ok, você pode odiar atitudes, não pessoas. Você pode odiar comportamentos, não como as pessoas, não quem se comporta. Então, você pode dizer, tudo que essa pessoa faz, faça você. Não, mas o padrão deles é muito baixo. Você sabe, você faz. Você que está recebendo um novo filho, o que é receber um novo filho? Teu filho ou tua filha casou com alguém, é aquele exemplo que a bispa dá. As duas noras dela eram... Eu acompanhei esse processo. As duas noras dela eram completamente diferentes do que ela tinha de conceito de vida, a não ser a fé. Tirando a fé que era em Jesus Cristo, que era, né, na palavra de Deus, a vida, comportamento, o padrão familiar era diferente. O que ela fez, os filhos? Vocês vão tratar as suas esposas como elas merecem. Não, você vai tratar a sua esposa como você sabe. Está entendendo a diferença? E ela, como tratou? Como noras diferentes? Não, ela tratou como filha. E isso é uma coisa que a gente precisa pegar. Tem coisas que a Bíblia não é tão específica, mas a gente tem um exemplo. De repente você tem alguém, eu estou dando um exemplo aqui da bispa, que é uma pessoa que todo mundo aqui, que eu posso citar e todo mundo conhece, é fácil. Então, por exemplo, você hoje é um sogro, é uma sogra. Que Deus te abençoe, né? Que nome feio, né? Sogro, sogra, né? Eu não gosto desse nome. Não, como se diz? Não gosto do nome. Das pessoas, sim. Entendeu? Não gosto do nome. Às vezes você está aí, você está vivendo um desafio. Nossa, pessoa que casou com a minha filha, pessoa que casou com o meu filho. O padrão é baixo? Eleva o padrão dessa pessoa. Suba o padrão dessa pessoa. Não olha como genro, não olha como nora, olha como filho. Ah, mas vem aqui que eu vou te entregar um prego e um martelo. Mas você é quem vai colocar a plaquinha que você vai pregar nessa madeira. E o que vem à sua mão, teve a época que você falou? Falou? Beleza. Falou com seu filho, falou com a sua filha, falou de repente com o seu neto, com a sua neta, porque isso vale também. Às vezes o seu avô é avó, que hoje tem um neto, uma neta, que é como se fosse seu filho, sua filha. Talvez não tenha um pai, não tenha uma mãe, e você é a pessoa que faz isso. De repente você tem aí um funcionário na sua empresa, que você percebe que ele pode te entregar um resultado, mas que por outro lado é uma pessoa com uma vida bem complicada. Então, não vou me misturar. Não é se misturar.
mas é pregar nessa pessoa o que você pode pregar. Eu repito, tem gente que tem um altar para subir, que tem um púlpito para colocar uma Bíblia, que tem um microfone para segurar e para reverberar a voz. Tem gente que tem a empresa, tem gente que tem a família, tem gente que tem um lugar que vai, tem gente que tem a rua onde passa com o carro, onde estaciona com o carro, tem gente que tem um condomínio que mora, tem gente que tem o pai, a mãe, o irmão, a filha, o filho, o marido, a esposa, e que o que vier à sua mão para fazer, não tenha mais esse tipo de arrependimento. Veio a minha mão, mas, não, eu não quero, não estou com vontade, não estou no meu melhor dia, não estou numa boa fase. Não, eu sei o que fazer, eu faço. Eu sei como derramar a unção que eu recebi, eu derramo. Eu sei como caminhar nesse caminho, eu caminho. Eu coloco força, eu creio na palavra. Eu não vou me alinhar ao padrão desse mundo. Eu não vou deixar as pessoas dessa terra me alinharem a alguma coisa. Eu me alinho à palavra. A palavra não vai passar. O padrão de Deus não vai diminuir para ficar mais flexível, mais maleável, mais praticável para as pessoas. Eu creio, eu obedeço, eu faço, e eu faço com toda a força o meu melhor, que é o que Deus quer de cada um de nós. A palavra não passa, nós pregamos com o microfone ou sem, pregamos na igreja, fora, na rua, em qualquer lugar, e o que vem à nossa mão para fazer, Deus está dizendo, faz o que você sabe. Não entregue menos do que você sabe. Não entregue menos do que você pode. O que eu posso? Tudo que eu sei. Porque se eu usar o conhecimento do santo, o conhecimento da palavra, a cada dia da minha vida eu vou entregar o melhor. E por cada uma dessas obras que eu entregar, eu serei altamente recompensado. Por quem, gente? Por Deus. Às vezes, o momento na sua vida não é só de falar com Deus. Tem coisa que você tem que falar todo dia. Orar, declarar, pedir, dizer verdades para não aceitar mais mentiras, tipo, Deus me ama. Porque quanto tempo que a gente pensou, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, ninguém me ama. Não, Deus me ama. E tudo que eu preciso é do amor de Deus, porque se eu tenho o amor de Deus, eu sou forte, eu sou seguro, eu sei quem eu sou. Eu tenho o amor do meu pai que me cobre, que me protege, que me anima, que cuida de mim, é o que eu preciso. Então, quando alguém não me ama, não me entrega um sentimento, isso não me faz falta, porque eu estou suprido. Dizer todos os dias, ainda que pareça, ainda que o momento me sugira a fraqueza, eu digo eu sou forte, porque a Bíblia não diz, digo fraco, eu sou forte. Eu olho para as coisas e digo como elas são, ainda que elas não estejam, mas como Deus fez com Abraão, chamando as coisas que não são como se já fossem. Mas na vida também, aquilo que vier à minha mão, eu não falo, aí eu faço. Eu ajo, eu me comporto, e eu entrego o meu melhor naquele lugar, para aquela pessoa, naquela situação, para que Deus tenha recompensa para me dar. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, as mãos no seu coração. Isso é o que Deus espera do seu servo, do seu discípulo. Que é o nosso tema agora das 7. Que aquilo que vier à sua mão para fazer, que você seja o melhor servo. Que você seja o melhor embaixador. Que você seja o melhor ministro do Senhor. Que você seja o melhor discípulo. E tem sido?
Ou ouvindo essa palavra você percebe e constata, não. Infelizmente não, tem deixado a desejar. Não tenho feito, não tenho sido bom familiar. Seja a posição que você tiver, de filho, de irmão, de marido, de esposa, de pai, de mãe. Não tenho agido com justiça, não tenho sido um bom vizinho. Não tenho sido um bom funcionário. Não tenho sido um bom colega de trabalho. Você limpa a sujeira dos outros? Ou você é o que suja para alguém limpar? Você é o que pesa a vida de quem está do seu lado ou você alivia? Você é o confiável? Você é sincero? Quando alguém te falou, guarda o segredo, você guardou mesmo? Ou você é aquela pessoa que saiu, expôs pessoas que confiaram em você? Porque você entende que ter um segredo de uma pessoa é ter poder sobre ela. Então você quer mostrar que você tem poder. Se tem uma coisa que é um orgulho que eu tenho, eu brinco que se segredo pesa, quando eu morrer eu vou pesar muito. Mas vou ser muito pesado, extremamente pesado. Porque quantas coisas que eu já ouvi e que do jeito que eu ouvi nunca mais ninguém ouviu. Não da minha boca. Mas quando você fala ninguém é ninguém, ninguém é ninguém. Igual eu falei para pessoas. Você não conta para ninguém? Não, para ninguém. Tem gente que não é fiel num segredo do outro. Gente que quer guardar um segredo, que esforço a gente tem que fazer para não contar algo para alguém? Eu não consigo entender uma pessoa que fala, eu não consigo. Como que você não consegue? É só não fazer nada. Como que a gente tem que colocar força para não fazer nada? Como que deve ser isso? Não tem que ter força. O que vier a tua mão para fazer, coloca força para fazer. Desde aquela comida que você faz para alguém, que te pede, que gosta que você faça. Sabe, às vezes alguém te pede, faz um café para mim. Fulano, esquenta a comida para mim. Aquela pessoa que chega cansada no fim do dia. Que às vezes você não está pensando, sabe? Que aquele toque a mais. Esse prego vai ficar bem firmado nessa madeira. A plaquinha que vai estar pregada ali vai ser uma placa melhor. Aquele teu colega que diz, me cobre nesse horário, eu tenho uma consulta. Preciso fazer isso para o meu filho. Não. Isso não é meu trabalho. Isso não é minha função. Cobre ele. Não vou ganhar nada com isso. Talvez você não vá ganhar uma hora extra, não vai ganhar mais dinheiro. Mas você está ganhando ponto num lugar que a recompensa é melhor que dinheiro. De repente, aquela maneira, alguém já te pediu, não trata desse jeito. Tenha tato para falar. De repente, já te falaram, não grite. É importante. E você continua nesse destempero. Muda, começa mudando as pequenas
e acessíveis coisas. Tem coisa que é acessível, é pequena. Sim, tem coisa que é pequena, dá para você agora já falar, opa, hoje mesmo. Não vou ser mais aquele folgado que eu fui, de sempre estar deixando um rastro, e as pessoas sabem que eu passei, que eu estive lá, que eu cheguei, porque eu não estou nem aí, eu não tenho empatia, porque eu não faço nada por ninguém, eu não me importo, e eu não ajo, eu não faço, eu não tenho generosidade, eu não me movo. O que vier às tuas mãos para fazer, faz. Mas não faça por fazer. Não faça para fazer o cheque no checkpoint lá. Faz o melhor. Faz de uma maneira que vai ficar bem pregado. E o que vai ficar pregado ali vai dar gosto de ver. Você tem um Espírito do Senhor e foi ungido para pregar boas novas, boas plaquinhas na vida das pessoas que estão ao seu redor e na vida daquelas que cruzam e que vão cruzar o seu caminho. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, que bom, Senhor. Que bom essa palavra para cada um de nós. Ela é boa para mim, ela é boa para cada pessoa que está ouvindo, que está recebendo do Senhor, meu Deus, essa oportunidade. Porque, meu Deus, tudo vai passar. As roupas como nós as vemos hoje, e talvez falamos, olha, é a moda, é o que há, vai passar. Os carros que hoje são novos, elétricos até, vão passar. Casa, endereços badalados, nomes de lugares, de empresas, de bancos, de restaurantes, situações que hoje chamam a atenção do mundo, do país, da cidade. Tudo isso vai passar, Senhor. Mas as tuas palavras não passam. As tuas palavras, meu Deus, elas são o ponto de equilíbrio do mundo. É o que determina tudo. Tudo é determinado pela tua palavra. E quantos estão vivendo deixando de lado a tua palavra? O padrão ainda, meu Deus, é baixo. Porque se o padrão não é a tua palavra, é um padrão baixo. E eu oro ao Senhor agora e te peço, primeiro, tem misericórdia de nós, Senhor. Se tem faltado essa força, esse empenho na tua palavra, na prática, na obediência da tua palavra, no cumprimento, meu Deus, não só com as atitudes, não só, meu Pai, com as obras e os rituais espirituais, mas em coisas como essa que nós vemos o Salomão dizer, o que vier às tuas mãos para fazer, faz com toda a tua força. Não adianta esperar depois, na nova vida, meu Deus, uma vida esplêndida se aqui nessa terra eu não plantei nada, se eu não fiz boas semeaduras, se eu não tive uma boa atitude, se eu não tive o comportamento certo. E por isso eu oro e peço, meu Deus, que haja esse despertar, que a mente de cada um agora seja dilatada para receber, meu Deus, o conhecimento do santo, o que realmente importa, que é o conhecimento da tua palavra. Que o padrão dessa pessoa não continue sendo, meu Deus, as obras da carne. Aquilo que chama a atenção, meu Deus, por um momento. Aquilo que tem um dinheiro envolvido. Uma marca famosa. Um lugar badalado. Uma pessoa, meu Deus, considerada importante. Mas que o padrão dela seja elevado ao nível, meu Deus, à altura da tua palavra. Que ela creia nessa mensagem. Que ela não deixe passar mais uma
uma oportunidade de fazer o bem, de pregar, meu Pai, pregar fazendo, pregar falando, pregar se comportando, pregar entregando, pregar doando, pregar cuidando, pregar fazendo, pregar construindo, pregar boas novas. Pregar, meu Pai, o prego com aquela melhor plaquinha, que quando alguém souber que foi ela, que quando alguém ver o nome dela, que quando alguém, meu Deus, tomar conhecimento dela, da placa, do quadro que ela pregou em algum lugar, saiba, isso não foi de uma pessoa comum, isso foi de um servo, de uma serva de Deus. E eu quero mais, eu quero saber mais sobre esse Deus. Nos ajuda, Senhor, porque como o Senhor nos disse, sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Eu consagro agora esse dia ao Senhor e declaro que vai ser um dia de boas novas, que nós vamos pregar com a unção que o Senhor derrama pelo Espírito que está em nós. Vamos pregar boas novas para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para aqueles que não são filhos, mas assumiram um papel como se fossem. Que o Senhor nos ajude, meu Deus. Que o Senhor esteja conosco, não nos deixa voltar para um padrão baixo, para um padrão, meu Deus, que nós já tivemos, um padrão egoísta, um padrão mesquinho, um padrão avarento, um padrão, meu Deus, minúsculo, ou no máximo medíocre, um padrão carnal, mas que o Senhor, meu Deus, nos ajude a crescer, a elevar, meu Pai, os nossos olhos, e elevar as nossas obras, dar passos de fé, e assim, meu Deus, dar condições ao Senhor, do Senhor operar, e do Senhor abençoar a nossa vida. Nos usa, meu Deus, como esses pregadores, que não nos falte o prego, o martelo e a boa plaquinha, para que quando as pessoas verem as nossas novas, sejam boas novas, e as levem, meu Deus, a pensar e a desejar o Senhor. Que assim o Senhor abençoe a cada um. Eu abençoo cada mente, eu abençoo a obra de cada mão, eu abençoo, meu Deus, esses olhos, que essa pessoa olhe e veja, para que ela se mantenha no caminho do Senhor. Eu abençoo, meu Deus, o dia dessa pessoa, para que seja um dia de boas novas, que ela venha pregar e estabelecer na vida de pessoas que vão conhecer o Senhor por meio dela, por meio das atitudes, por meio das palavras, por meio do comportamento dela. E assim, meu Pai, que saia daqui, meu Deus, e que onde estiver pessoas nos ouvindo e nos acompanhando e recebendo essa oração, que seja um dia de servos, de discípulos e de pessoas, meu Deus, que vão agregar e vão construir para o reino do Senhor. Em nome de Jesus, amém.